pessoal, tô de volta. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nas últimas semanas, a gente viu que fake news são informações falsas divulgadas como se fossem verdadeiras. Geralmente, elas são criadas e compartilhadas com o objetivo de legitimar algo errado ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam nessas informações mentirosas. Um estudo mostra que 86% das pessoas no mundo já acreditaram pelo menos uma vez em fake news. Mas o debate e as consequências negativas da publicação de informações falsas não é recente. O perigo da propagação de fake news está presente em diferentes momentos da história. A literatura, por exemplo, já reflete sobre isso há bastante tempo. O livro 1984, escrito por George Orwell, descreve um país fictício que é controlado por um regime autoritário. Tudo é liderado pela figura suprema do Grande Irmão. Nesse país chamado Oceânia, o Estado tenta apagar o passado a partir da manipulação de documentos e notícias de jornais e reedita essas informações no presente através do Ministério da Verdade. A manipulação de dados e a edição de fatos históricos são uma forma de sustentação do totalitarismo em Oceânia. Esse é um daqueles livros que vale a pena a leitura. Outra obra que aborda a manipulação de informações é o livro Número Zero, do autor Umberto Eco. A trama se passa em Milão, na Itália, e trata do jornal Amanhã. Mas esse não é um jornal convencional, informativo. Isso porque o veículo é utilizado para atender aos interesses do dono da edição, com publicações envolvendo chantagens, difamação e notícias manipuladas contra os opositores. Esse é daqueles livros que vale a pena ler. Esses dois livros mostram os efeitos nocivos da criação de falsas notícias e da manipulação de informações. Por isso é tão importante não compartilhar notícias que você não sabe a procedência ou de conteúdo duvidoso. Vamos ver agora um exemplo absurdo no nosso dia a dia. Você se lembra de ter visto essa fake news? Era uma notícia falsa sobre os supostos caixões vazios ou com pedras no lugar de corpos de vítimas da Covid-19 que estariam sendo enterrados em cidades brasileiras. Essa fake news teve grande repercussão em meio à pandemia. E por conta disso, teve gente que abriu caixões de parentes no velório, o que não é recomendado pelas autoridades de saúde pelo risco de contágio. Só para reforçar, essa informação foi verificada por agências de checagem de notícia e veículos de imprensa. E, claro, ficou comprovada que tratava-se de uma notícia falsa. Outra fake news muito compartilhada nesse período envolve o uso da hidroxicloroquina ou de alho no tratamento de infectados pela Covid-19. No entanto, o medicamento e o alimento não têm eficácia comprovada cientificamente no combate a essa doença. As recomendações do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz são de que o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene adequada das mãos ainda são algumas das melhores formas de prevenção. Só que a repercussão desse tipo de notícia incentiva o uso incorreto do medicamento, além de deixar a população menos atenta às recomendações que de fato reduzem as chances de contaminação. Temos que tomar muito cuidado porque são muitas as fake news sobre a Covid-19. Chegaram a divulgar que o ar quente da sauna ou do secador de cabelo poderia matar o vírus. Outra fake. Não é verdade. E o pior é que isso coloca a vida das pessoas mais uma vez em risco. Mas o que acontece com quem cria e compartilha fake news? O Brasil ainda não tem uma lei federal específica para esses casos. Mas nesse contexto de pandemia e de compartilhamento de muita fake news sobre a Covid-19, já se adota a Lei de Contravenção Penal para enquadrar casos do tipo. Mas isso ainda não ocorre em todos os estados. Esse dispositivo legal estabelece pena de prisão de até 6 meses para quem provocar alarde falso, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto. Porém, na prática, a pena aplicada é a multa e o serviço comunitário. Agora vamos ver um exemplo de como governos e instituições têm atuado no combate às fake news. Em função do alto índice de notícias falsas sobre a pandemia, o governo do Mato Grosso sancionou uma lei
que prevê multa para quem produzir ou divulgar informações inverídicas. A multa pode ultrapassar o valor de R$ 30.000. Outra ação para conferir a veracidade de notícias é o projeto Saúde Sem Fake News, do Ministério da Saúde. Através do WhatsApp do Ministério, qualquer pessoa pode solicitar gratuitamente a verificação de uma informação que recebeu relacionada à saúde. O número do WhatsApp é DDD 61, número 992894640. As informações são checadas com os profissionais e técnicos da pasta. Bom, e para entender melhor como as fake news podem ser tratadas no mundo das leis e o real impacto dos atuais projetos em torno do tema, conversamos com a professora de Direito Constitucional da UFJF, Joana Machado. Mas é importante o registro de que o termo fake news é um anglicismo que não foi ainda, não recebeu uma tradução para o campo jurídico brasileiro. Ou seja, a expressão fake news ainda não nos dá notícia, do ponto de vista jurídico, de práticas específicas que possam produzir algum tipo de efeito jurídico, como, por exemplo, a responsabilização penal, civil, administrativa. É um termo que já foi incorporado, né, pelo nosso vocabulário popular, inclusive institucional, mas ainda não está presente nesses documentos jurídicos, não é um termo que realmente esteja associado a uma prática específica e que signifique algo do ponto de vista jurídico. Tanto que os projetos trabalham com outros termos também genéricos, como desinformação, verificação de conteúdo, contas autênticas, outros termos que também não geram segurança, é um problema que, né, vem sendo apontado em relação a esses projetos. A professora Joana Machado também falou sobre as medidas que podem ser adotadas por quem se sente prejudicado por uma fake news. A gente tem crimes já previstos no Código Penal, né? Então, na linha da responsabilidade penal, nós temos os crimes, né, que protegem a honra, a imagem, direitos da personalidade, crimes de injúria, difamação, calúnia, a depender, né, de qual foi a conduta. Há questionamentos sobre se esses crimes deveriam prosperar, né, sendo aplicados diante de uma posição mais preferencial da liberdade de expressão na Constituição de 88. Enfim, se a lógica é por aí da responsabilidade penal. Para além desses crimes mais tradicionais, mais antigos, a gente tem, assim, num quadro mais recente, da própria Constituição de 88, a previsão do crime de racismo e depois, né, de injúria racial pela legislação, né, desigualdades raciais. Nós temos a possibilidade de crime, né, por discriminação, que leva em consideração outros fatores étnico-raciais, religiosos e, mais recentemente ainda, pela via do judiciário, o que inclusive despertou alguma polêmica, foi construída também a perspectiva que criminaliza as práticas de homofobia, de LGBTfobia, ou seja, a ideia de que na sua liberdade de expressão não está abarcada e protegida, né, a manifestação que abarca discurso de ódio motivado por orientação sexual, por identidade de gênero. Isso foi construído pela via do judiciário em uma analogia com crimes motivados por outros tipos de ódio, como, por exemplo, a questão racial, a questão religiosa. Então, é importante registrar que, independente da aprovação desses projetos de lei, a liberdade de manifestação de pensamento não é absoluta, embora seja muito importante para uma democracia, ela não é absoluta, ela não abarca discursos de ódio, discursos que atentem contra as instituições democráticas. E se, no exercício da sua liberdade de manifestação de pensamento, você causa dano a alguém para além das práticas de crime, é possível que essa pessoa busque uma reparação civil. Então, é uma outra dimensão de responsabilidade na área civil, e tanto faz se para penal, para civil ou para administrativa, algo que é importante de ser dito é das medidas que você deve tomar quando sentir que houve ali a manifestação de um conteúdo que te prejudica. Obrigado pela participação, professora Joana Machado. Agora que você viu um pouco mais sobre o impacto das fake news na vida das pessoas, vale reforçar que o combate à circulação de notícias falsas
é dever de todos. Se o conteúdo é duvidoso ou de uma fonte desconhecida, não compartilhe essa informação. As consequências negativas na vida das pessoas podem ser irreparáveis. Nos últimos programas, falamos muito sobre notícias falsas e vimos os impactos delas no nosso dia a dia. No próximo encontro, vamos falar sobre as notícias verdadeiras e quais são as informações que você realmente deve compartilhar. Isso porque a informação correta pode salvar vidas. Uma ótima semana para você e até a próxima!